A gente já passou de metade de agosto e o fato é que existem algumas ações que estão extremamente baratas, muito baratinhas, e que também estão com dividend yields bem elevados nesse exato momento. Inclusive uma delas tem um yield superior a 19,3% e nesse vídeo eu vou te comentar sobre as três, vou falar muito sobre estratégias de seleção de ações, que é o que vai te fazer ter muito mais clareza na hora de escolher ações, seja o seu foco em ações baratas, seja o seu foco em boas pagadoras de dividendos, beleza? Eu quero começar aqui citando a primeira desse vídeo, que são as ações da CEMIG, de código CMIG4. A CEMIG é uma ação que vem subindo bastante, ela cresceu aí cerca de 33% nos últimos 6 meses, um pouco mais do que isso, 39% nos últimos 12 meses. Nos resultados recentes o lucro caiu, mas a receita cresceu 7% e é o segundo trimestre seguido de aumento da receita, porque no primeiro tri, na comparação com o primeiro tri do ano passado, ela também tinha subido cerca de 5% na receita. Tudo isso com uma geração de caixa que foi considerada como acima do esperado pelo mercado. E é uma empresa que é bem redondinha, tá? Se você pegar um histórico de crescimento da receita líquida e do seu lucro líquido, é um histórico bastante consistente, né? Praticamente desde 2016, né? A maior crise interna que o Brasil já viveu em diante, ela sempre cresceu a receita. Agora, será que isso é o suficiente para dizer que ela tá barata? Olha, a resposta é que não. Para você falar ou argumentar que uma ação tá barata, do meu ponto de vista, é claro, você tem que ter uma estratégia que te diga isso. Eu acredito muito que investimento é uma ciência, como se fosse um protocolo médico, um passo a passo que você deve seguir, e esse passo a passo deve levar em consideração a sua estratégia de investimento. Tanto estratégia de composição patrimonial, quanto estratégia de seleção de ações. E essa é a principal bandeira que eu tento trazer aqui nos vídeos do YouTube. Acho que uma estratégia de investimentos vai te trazer muito mais tranquilidade na hora de investir, por isso você precisa de uma estratégia. Se não, você coloca ali a CEMIG na nossa planilha de múltiplos de ações e fica perdido, pode achar que por ela ter um PVPA maior do que ela tá cara. Por outro lado, pode achar que pelo preço por lucro dela tá ali na faixa de 5 vezes, ela tá barata. Ou ainda pode olhar para o retorno nos últimos 6 meses e pensar, não, já subiu demais, eu não vou comprar. Enfim, sem estratégia você fica perdido. Por isso que é importante você ter uma estratégia para guiar a sua tomada de decisões. A gente aqui roda uma série de filtros, a nossa equipe aqui no Clube do Valor faz ajuste no balanço, no DRE de algumas empresas, para depois chegar numa lista de 20 ações que tem o maior lucro operacional em relação ao valor total que a gente tem que pagar para comprar essa companhia. E nesse caso a CEMIG ela tá em agosto entre as 20 mais baratas da bolsa. Isso aqui não é uma opinião minha, né? O Ramiro acha a CEMIG barata, mas ele nem levou em consideração o potencial de federalização. Não. Isso aqui são apenas os números e o fato de que a gente acredita aqui no Clube do Valor que os números eles já embutem tudo que está nas manchetes e olhando só para números, investindo de uma forma sistematizada, você consegue também se aproveitar de ineficiências construídas no mercado. Por isso que a nossa estratégia de dividendos também só olha para números. E olhando para a CEMIG, na média dos últimos 3 anos, 21, 22, 23, seu dividend yield é bem alto, o que depois de passado todos os filtros da nossa estratégia quantitativa com foco em dividendos, coloca a CEMIG também nesse mês de agosto entre as 10 melhores posicionadas. Que ela tá nessa lista e talvez nesse momento você esteja se perguntando, Ramiro, vamos lá, será que é uma boa comprar ações agora que o Bovespa ali tá rompendo seu topo histórico? Recentemente o índice Bovespa superou sua marca histórica, né? Bateu ali 136 mil pontos. Sei que isso traz uma série de dúvidas para muitos investidores. Muitos acham que não, a bolsa já está esticada. Agora é hora de realizar meus lucros e sair da bolsa. Outros pensam que não, agora a bolsa começou a decolar, então agora é hora de comprar a bolsa. Aí alguns olham para aquele famoso gráfico que mostra os ciclos econômicos e pensam, meu Deus, a gente está num pico de euforia. E outros pensam que não, na real a gente está saindo ali do desânimo, está num misto entre o ceticismo e a esperança. E ainda tem um terceiro grupo que pensa, cara, as manchetes estão deixando um pouco reticentes em relação à bolsa. E o fato é que se a gente cruzar aqui performance da bolsa com performance de manchetes, você vai enlouquecer, né? Você nunca vai saber o que fazer. Se a manchete tá boa para comprar, ou é para vender, ou vice-versa, enfim, é enlouquecedor. E muito podemos pensar, poxa, mas com essa bolsa tão esticada faz sentido comprar ações baratas, comprar ações de dividendos, como saber se uma ação tá barata ou não? Bom, saber se uma ação tá barata ou não tem a ver com onde está o Ibovespa, porque em qualquer período do mercado, no jogo relativo de você comparar diferentes ações, algumas vão estar muito baratas, outras não. Quero trazer o exemplo aqui de um seguidor aqui do canal, cuja carteira foi analisada mês passado pela equipe do Clube do Valor. Vou chamar ele aqui de Francisco, nome fictício, já que tinha essa carteira aqui. E era um cara que era um empresário de muito sucesso, aqueles caras assim que gosta do que faz, gosta dos desafios que enfrenta profissionalmente, tenta ser um bom provedor para sua família. E aí na hora de tomar decisões de investimentos, por falta de tempo, por
ter aquela sensação de que ele tinha pouco conhecimento, ele começou a pulverizar a carteira, começou a comprar um monte de ativo, um monte de ativo. Por não ter estratégia, esse cara tá sempre com aquela impressão de que o que ele comprava caía, o que ele vendia subia, e não à toa a carteira dele, nos últimos 5 anos, estava rendendo ali, tipo, em linha com a inflação. Pouquinho mais do que o IPCA. Isso incomodava ele, porque embora o patrimônio dele estivesse crescendo bastante por conta de novos aportes que vinham do trabalho dele, ele via que podia estar investindo melhor e que se investisse melhor, ele estaria falando de poder ver a carteira render centenas de milhares de reais a mais por ano. Então ele decidiu agendar conosco uma sessão de análise de carteira de investimento, né, que é uma ação de 1 hora com um especialista em investimentos aqui do Clube do Valor, que analisou o contexto do Francisco, apresentou um plano de investimentos detalhado, mostrando qual era a alocação de ativos dele, o que dava para melhorar e o que a gente sugeriria dele alterar em termos de composição de carteira. Isso acabou trazendo muito mais clareza para o Francisco, que hoje é nosso cliente. Aí, ponto bom é que você pode passar pela mesma sessão de análise de carteira que o Francisco fez, de forma totalmente gratuita, se você apertar aqui no primeiro link na descrição, preencher um rápido formulário e se entendermos que você tem um perfil que a gente consiga ajudar, já passou dos 200 mil, dos 500 mil, 10 milhões acumulados, quanto maior o patrimônio, mais a gente consegue ajudar e mais caro acaba sendo os erros que você comete, vai te ligar de um telefone do mesmo DDD do teu estado para agendar essa sessão de análise de carteira. Totalmente gratuito, você pode solicitar apertando nesse botão aqui. Se você estivesse perguntando, poxa, mas por que gratuito? Tem alguma pegadinha? Deixa eu ser muito transparente, tá? Que não tem pegadinha. A gente quer um pouco do teu tempo para a gente conseguir agregar valor para ti. E ao final dessa sessão, vai ter a chance de nos contratar, se tornar cliente de Wealth aqui do clube. Eu acredito que se a gente agregar valor, você vai querer nos contratar. Ou, na pior das hipóteses, você vai sair satisfeito, vai deixar um feedback bom e vai indicar essa sessão de análise de carteira e o Clube do Valor para outras pessoas. Então, aperta aqui no primeiro link para te dar essa conversa, beleza? Enquanto isso, deixa eu falar sobre a segunda ação aqui dessa lista, que diferentemente da CEMIG, ela vem caindo, né? Nos últimos 6 meses, ela caiu cerca de 14%, considerando os dividendos. No último ano, ela está bem no 0 a 0. E o motivo da queda está lá do outro lado do mundo, está lá na China. Essa empresa aqui trabalha com minério de ferro, uma matéria-prima que tem caído constantemente há 2 anos. Recentemente, essa empresa aí perdeu mais de 2 bi de valor de mercado, que é uma manchete que chama a atenção, tá? Mas dependendo do tamanho da empresa, 2 bi não é uma queda tão grande. O fato é que essa empresa ela é muito eficiente no que ela faz, e ela também está tentando diversificar ali suas fontes de receita. Ela já tem aposta ali nos metais de transição energética, que já corresponde a 20% do total de receita. Além disso, ela projeta crescimentos expressivos para esse setor, mesmo seja um segmento ainda com custos maiores. E se você olhar os múltiplos dessa empresa, você vai ver que ela tá com preço para o lucro abaixo de 5, tá com PVPA acima de 1 e tá com EV/EBIT muito baixo. O EV/EBIT é parecido com o contrário do Earning Yield, que é a métrica que a gente avalia aqui para dizer se uma ação está barata ou não. A diferença é que a nossa equipe aqui do Clube do Valor, ela transforma o EBIT em de fato o resultado vindo das operações, que nem sempre é a mesma coisa. Mas no caso dessa empresa, ela tá muito barata. Estou falando aqui da Vale, de código VALE3, que também passa na nossa estratégia de pagamento de dividendos, porque com o payout aí dos últimos 3 anos, que oscilou entre 34% e 72%, ela conseguiu subir bem seus dividendos distribuídos, é consistente nisso, já faz mais de 10 anos que ela paga dividendos sem falta, e por conta dessa série de critérios, ela está lá bem posicionada na máquina de dividendos, nossa estratégia com foco em dividendos. E a essa altura do campeonato, você pode pensar, beleza, amigo, vocês estão falando aqui de 2 estratégias, certo? Uma de ações baratas, outra de ações pagadoras de dividendos. Entendi. Essas 2 estratégias são todas quantitativas, só olham para números porque vocês acreditam que tudo que está nas notícias está nos números e que os investidores, por questão de viés cognitivos, comportamentais, acabam tornando algumas empresas mais baratas do que outras, cases melhores de dividendos do que outras. Beleza. Agora, qual a melhor estratégia para mim? Bom, a resposta, evidentemente, é depende. Até por isso a gente desenvolveu essas 2 estratégias. Se a gente achasse que só existe uma melhor, que servisse para todos, a gente só teria uma. A gente tem 2 por quê? Porque a gente pode comparar, por exemplo, o dividend yield delas. A máquina de dividendos, linha laranja desse gráfico aqui, teve um dividend yield historicamente maior do que as ações mais baratas da bolsa, linha cinza. Porém, do meu ponto de vista, que é minha opinião, o que mais vale para o longuíssimo prazo é você aumentar as chances de ter um retorno total maior. Nesse caso, a estratégia de ações mais baratas foi melhor do que a máquina de dividendos, e embora uma carteira meio a meio tenha tido um bom retorno e com uma volatilidade menor. Dito isso, saber qual a melhor estratégia depende de qual você tem mais convicção. A gente desenvolveu uma estratégia de dividendos, muito por influência do Felipe, sócio aqui no Clube do Valor. Você conhece, né? Eu posto vários vídeos aqui com ele que eu só faço a introdução. Diz aí se já não percebeu, comenta aqui. Porque a gente começou a perceber, conforme a gente foi tendo mais clientes de Wealth, né? A gente começou com um cliente, depois passou dos 10, depois dos 100, depois dos 1000, a gente já está com mais de 2.000 clientes. A gente foi percebendo que tinham famílias que preferiam otimizar para dividendo. O grande ponto é que você precisa ter uma estratégia. Bom, se você quiser entender melhor cada uma dessas estratégias, eu vou liberar
um e-book sobre cada uma delas, estratégias das ações mais baratas da bolsa, que vai ser o segundo link na descrição, e sobre a máquina de dividendos, o terceiro link na descrição. Nesse e-book a gente explica os critérios de cada estratégia, como elas funcionam e ainda revela algumas ações baratas ou boas pagadoras de dividendos nesse mês, tá? Segundo e terceiro link aqui na descrição. Enquanto você está aqui, a terceira ação que está na minha carteira há um bom tempo, já trouxe um resultado muito bom e passa nos critérios de preço, né? Tá barato, e dividendo. Uma ação que ficou meio que no 0 a 0 aí nos últimos 6 meses, embora tenha subido cerca de 44% no último ano, que recentemente reportou o primeiro prejuízo desde 2020, mas que tem uma questão ali contábil, uma questão não recorrente, até porque a receita cresceu 7%, a geração de caixa também teve uma alta. Além disso, recentemente, tá, essa empresa, ela fechou uma disputa fiscal que gerou um não recorrente que transformou o resultado operacional em prejuízo, mas ainda assim deve pagar bons dividendos, inclusive extraordinários aos acionistas. Além disso, ela tem um dividend yield bem alto nos últimos 12 meses, um preço por lucro baixo e é muito barata de acordo com a métrica Earning Yield, ficando na 5ª colocação no ranking das ações mais baratas da bolsa. E quando o assunto é dividendos, essa empresa aqui, ela se tornou, alguns anos atrás, a maior pagadora de dividendos do mundo. Claro, teve um payout bem elevado, ajudou aí a União a ter mais caixa, tanto no governo anterior quanto nesse governo atual. Essa empresa aqui, ela é controlada pela União, detalhe importante, e isso eu acredito que esteja no preço, acho que isso é um dos fatores que explica porque ela tá tão barata. E tendo uma média absurda de dividendos nos últimos anos, ela tá lá bem posicionada na máquina de dividendos, uma estratégia quantitativa para a seleção de boas pagadoras de dividendos. Se você não percebeu, eu estou falando aqui de Petrobras de código PETR4. Se você quiser saber de outras ações que estão baratas, vale a pena assistir esse vídeo aqui. Mas se você quiser ajuda para entender a forma que você está investindo a sua estratégia atual e traçar uma estratégia de alocação de ativos e passar a investir com mais estratégia, tendo que colocar menos tempo na tomada de decisão de investimentos, aperta aqui e agenda agora mesmo uma sessão gratuita de consultoria. A gente espera lá. Um grande abraço e até mais.